A gente começa agora o Cine Debate, que tem como tema a distribuição audiovisual durante o período da pandemia. Esse é um evento organizado pelo Departamento de Comunicação da PUC-Rio, pelas alunos e alunos da disciplina de Produção Cinematográfica 2, sob a minha coordenação e a do Felipe Múcio. Quero agradecer e parabenizar os alunos e alunas pelo trabalho e dedicação das últimas semanas. Esse é o último dia do evento. Tivemos na terça-feira uma conversa, né, sobre a produção e a distribuição do filme Sementes. E hoje vamos conversar sobre a distribuição do filme A Febre. Estão aqui conosco a diretora do filme, Maia Darim, e Lívia Donadelli, coordenadora da Vitrine Filmes. Bem-vindas, Maia, Lívia. É um grande prazer receber vocês aqui hoje. Vamos começar então, eu acho, né? A gente pode começar a conversa com os alunos. Quem quer iniciar aí, gente? Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Igor. Então, eu acho que seria interessante, eu queria saber como foram as diferenças e as mudanças, né, das estratégias de distribuição, que provavelmente já deviam estar planejadas ano passado, mas que foram implementadas esse ano, com todas as diferenças, enfim, cenário e tudo. Então, primeiro eu queria agradecer muito a vocês todos pelo convite, Patrícia, Felipe, toda a turma, né, por esse convite, para a gente poder conversar um pouco e bater esse papo. Vai ser um prazer enorme. Eu acho que, enfim, né, foi um grande desafio para a gente. Eu vou começar contando um pouquinho, mas acho que a Lívia vai poder complementar bastante também. Foi um grande desafio para a gente, no sentido de que a gente já estava com uma campanha de distribuição encaminhada quando começou a pandemia, né? A gente iria distribuir A Febre no dia 16 de abril, e foi em torno de meados de março, quando a gente interrompeu, ainda sem saber exatamente por quanto tempo. Então, assim que chegou a pandemia, a gente não tinha essa dimensão ainda, né? Eu acho que demorou ali algumas semanas para a gente entender de fato que era alguma coisa que chegaria para ficar e que a gente precisaria postergar sem uma data ainda definida de retorno. E a gente ficou esperando, né, esse momento em que a gente poderia novamente marcar uma data, e ele foi se alongando, né, assim, durante vários meses. Então, foi um desafio muito grande para a gente. A gente sempre pensou numa estratégia de distribuição com dois eixos principais, né? Um eixo de um lançamento comercial em salas de cinema, em plataformas de TVOD, que são as plataformas de assinatura, de aluguel por assinatura, né? Acho que a Lívia vai poder explicar melhor isso mais tecnicamente. E, ao mesmo tempo, um outro braço da nossa distribuição, um outro lado da estratégia de distribuição, que eu chamo de distribuição alternativa, mas que pode ser chamada também de distribuição de impacto, que eu acho que até também, que é como fazer com que o filme chegue em espaços, né, e num público que não necessariamente vai ter acesso às salas de cinema e às plataformas de streaming, e um público muito importante para esse filme, né, para cada um desses filmes. E para isso, como a gente ainda não tem uma regulamentação para as plataformas de streaming, que é algo muito importante, que eu acho que a gente poderia falar um pouquinho aqui, eu não estou tão a par sobre isso, talvez a Lívia possa trazer um pouco mais do como é que esse debate está acontecendo em relação à regulamentação, porque eu acho que é uma questão muito importante, não só a regulamentação das plataformas de streaming, mas também do cinema, né? A gente ainda tem muito poucas ferramentas que é uma coisa que a gente tem muito em alguns outros países, né, assim, de fortalecimento do produto interno nosso, né, então, assim, tem até um outro termo mais específico para isso, mas que está ligado... Protecionismo, né? Não é exatamente protecionismo, mas está ligado porque tem um termo agora que me está fugindo, mas uma proteção do que é a produção daquele próprio país e como garantir um espaço para que ela possa circular quando você, na verdade, tem um mercado que é um mercado muito feroz, vamos dizer assim, né? Em relação
aos filmes que são os grandes blockbusters americanos enfim, Cota também de de outros telas. países que vão estar chegando com tudo, né? Assim, e vão estar ocupando o circuito, porque de fato é uma concorrência que enfim, está ligado com toda uma questão do capital, do orçamento para distribuição que esses filmes têm, né? De tudo que vem por trás e que vem junto com eles. Então, filmes, por exemplo, lançados com muitas cópias, acho que poderia ser interessante a gente retornar para isso depois, porque tem, enfim, outros países que vão ter medidas muito específicas. Filmes com mais cópias têm uma taxação específica, filmes nacionais vão ter uma isenção de taxação, existe uma cota de tela que você precisa respeitar nos cinemas. Isso vai fortalecer muito o cinema independente desses países, como é o caso, por exemplo, da França. Eu acho que a Índia também tem uma política forte de produção interna. E eu acho que tudo isso, enfim, entra junto nessa conversa. Estou trazendo isso um pouco para dizer por que é tão necessário a gente pensar numa distribuição e por que no Brasil ela acaba se tornando uma distribuição alternativa. Porque o ideal, né, assim, o correto, a meu ver, é que essas estratégias de distribuição, que elas não precisassem ser alternativas, no sentido de que, né, a distribuição já abarcasse a possibilidade de um filme chegar no seu público. Né, sem a gente precisar fazer ações que sejam ações, né, assim, que não estão previstas, né, ou que não acabam não estando contempladas. Esse público não é contemplado, né, num público de cinema no nosso país por muitas razões, mas principalmente por razões socioeconômicas, né, ou seja, as pessoas não têm acesso a essas produções. Isso é muito triste, isso faz com que a gente precise, né, encontrar formas de dar acesso a pessoas que é um público importante para cada um desses filmes. Né? E é claro que a gente não vai conseguir abarcar esse público na sua totalidade, mas eu acho que cada produção, cada filme que tem interesse em fazer esse tipo de trabalho vai estar focando no que é possível, né, dentro do orçamento, dentro da equipe, dentro das possibilidades de cada filme, para que essas produções consigam chegar nesses públicos também. Então, a gente sempre teve esses dois braços de distribuição na Febre. Antes da pandemia, a nossa ideia era que a gente pudesse, então, lançar o filme com mais ou menos 35 cópias no cinema, e que a gente também tivesse as plataformas de TVOD, onde o filme de fato foi lançado agora. A gente já tinha fechado com a Netflix, então o filme foi vendido para a Netflix, a gente sabia que o filme iria entrar na Netflix já desde antes da pandemia, então a gente também pautou a nossa estratégia de distribuição contando com a Netflix, que é um espaço que acaba disponibilizando o filme para um público maior e mais amplo, ainda um público fechado, no sentido de que não todas as pessoas, né, têm uma Smart TV e uma possibilidade de acesso à Netflix, mas dentro da classe média brasileira esse público acaba se tornando mais abrangente. E, ao mesmo tempo, a gente tinha esse outro ramo da distribuição em que ele acabava contemplando uma série de ações presenciais. E foi aí que surgiu um grande desafio para a gente com a pandemia, né? Assim, como trabalhar a distribuição alternativa, tanto o cinema, né, assim, como comunicar que o filme tá disponível no cinema, no momento em que a gente está vivendo, né, o que isso significa, né, que responsabilidades éticas a gente tem ao fazer isso, né, como a gente se coloca em relação a isso, ao mesmo tempo como também dá a possibilidade para um público que tem vontade de assistir o filme no cinema, que é um meio para onde o filme foi feito, né, um filme onde a imagem, o som tem uma importância muito grande, um filme que pede uma experiência imersiva, que foi pensado para a sala de cinema. Então, também, como ao mesmo tempo as pessoas que têm a possibilidade de estarem frequentando, né, a sala de cinema, ou porque já estão imunizados, ou porque estão numa faixa etária, numa condição de saúde que permite, né, realizar uma primeira abertura, que já estão frequentando a sala de cinema, também possam assistir no local para onde o filme foi feito. Então, a gente, por conta disso, decidiu manter as salas de cinema. E, ao mesmo tempo, a gente tinha essa distribuição, que a gente chama de distribuição alternativa, que pensava uma série de ações de distribuição em comunidades indígenas. E essas ações incluíam algumas viagens. Então, por exemplo, os atores do filme, os personagens, eles são originários do Alto Rio Negro, que é uma região no norte do estado do Amazonas, na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, uma região muito remota, de muito difícil acesso. Para chegar, por exemplo, nas comunidades onde o Regis e a Rosa, que são os dois atores do filme, nasceram, era preciso vários dias de viagem de barco. E o nosso desejo era poder ir com os atores às suas comunidades de origem, ou pelo menos, né,
em comunidades mais próximas do Alto Rio Negro para fazer exibições com a presença dos atores nessas comunidades. E isso exigia, né, assim, toda uma logística grande. Além disso, a gente tinha também pensado em realizar exibições em diferentes comunidades, né, em diferentes aldeias. E muitas dessas ações a gente precisou repensá-las quando chegou a pandemia, porque, enfim, são populações que já estão muito suscetíveis, né, à pandemia e o Covid. A gente teve muitas pessoas, enfim, partindo, falecendo com a chegada da pandemia. São regiões muito remotas, né, então é difícil também o acesso ao tratamento nessas regiões. As pessoas precisam pegar barco, avião para conseguir chegar. Então, assim, é realmente muito delicado, né, pessoas de fora estarem chegando nesses locais. A gente também tinha organizado uma sessão de pré-estreia no Teatro Amazonas, que é um teatro muito importante que tem em Manaus, como o Teatro Municipal no Rio, né? Os teatros de São Paulo também, assim, um teatro realmente muito especial, e que a gente já vinha conversando com eles. A gente gostaria muito de poder realizar essa sessão no Teatro Amazonas, que acaba sendo um teatro onde quem acaba frequentando é muito a elite, né, de Manaus, e para a gente poder levar uma produção com personagens indígenas e atores indígenas, né, que normalmente não estão frequentando aquele espaço, para um teatro como o Teatro Amazonas, trazer uma legitimidade, né, para a experiência deles, que para a gente era muito importante. E a gente também até tentou retomar com o Teatro Amazonas e entendeu que nesse momento não faria sentido. Então a gente realizou uma sessão de pré-estreia para a equipe em Manaus, no cinema de Manaus, mas a gente não seguiu adiante com a sessão no Teatro Amazonas. Então, enfim, tiveram as ações presenciais todas, elas precisaram ser repensadas, e foi então que a gente começou a pensar assim, mas quais são as ferramentas que surgiram agora, que são ferramentas que possibilitam outras coisas, né, e que também são muito, muito importantes, né, e que podem abrir outros espaços. Daí eu acho que daí com certeza vem a internet, né, e tudo que surgiu nesse meio tempo, né? Então, a possibilidade da gente realmente fazer encontros online. A gente organizou uma série de debates que já estava previsto para acontecer antes da pandemia. Eram debates presenciais nos cinemas. Após a sessão do filme, a gente teria debates, conversas, né? Um ciclo de conversas. Então, a gente estava pensando em organizar sessões em diferentes cidades. A gente tinha, por exemplo, 4 sessões, uma em Recife, uma em Porto Alegre, uma no Rio, uma em São Paulo, uma em Manaus, eu acho que eram 5. Essas 5 sessões teriam debates presenciais com convidados, pensadores e artistas indígenas e não indígenas, que viriam discutir o filme depois dessa sessão. E a gente, então, deslocou essa sessão para serem encontros online. Ao invés de eles acontecerem antes do filme entrar em cartaz, né, como ações de pré-estreia, como a gente tinha imaginado, fez mais sentido para a gente deslocar esses debates para depois que o filme já tivesse entrado em cartaz, para que ele pudesse também estar disponível nas plataformas de streaming e para que as pessoas que estivessem assistindo o debate tivessem a possibilidade também de assistir o filme. Então, essa foi uma outra mudança grande que a gente teve, tanto de como esses encontros, essas conversas vão acontecer e em que momento elas vão acontecer, né? A gente continuou mantendo as sessões nas aldeias, mas ao invés da gente ir nas aldeias levando os filmes, né? A gente, levando o filme, a gente buscou encontrar uma forma remota de realizar essas sessões. Então, a gente fez parcerias com cineastas indígenas que vivem nas suas aldeias, e através dessas parcerias a Vitrine preparava o material, preparava um link, enviava esse material e esse link, e os próprios cineastas indígenas organizavam a sessão sem precisar da presença e da entrada de alguém de fora ali para que essa sessão pudesse acontecer. E isso foi muito importante. Depois a gente pode, enfim, eu estou só contando um pouco o que mudou, né, essas várias ações, mas depois a gente pode entrar um pouco em cada uma delas para discutir, né, assim, e contar um pouco mais como foram essas experiências. E daí, junto com isso, a última coisa, que é uma coisa que a Lívia pode também desenvolver um pouco mais, a gente se perguntou muito como fazer em relação às janelas do filme, né? Porque na distribuição tradicional existe um tempo para cada janela. Então, normalmente você entra primeiro no cinema, você faz primeiro as pré-estreias, depois você entra em cartaz no cinema, depois o filme fica um tempo em cartaz no cinema, alguns meses depois ele vai entrar nas plataformas de TVOD, que são plataformas de assinatura, depois ele vai entrar nas plataformas de aluguel de filme, como a Apple TV, como YouTube, filmes, etc.
iTunes, depois ele vai entrar nas plataformas como o Netflix, né? Então existem várias janelas que elas vão Se acontecendo em abrindo. cadeia, né? O que você falou, Olivia? Não, que as janelas elas vão se abrindo, né? Conforme a janela tradicional, que era essa primeira proposta que a gente ia seguir, né? Fazer as pré-estreias, lançar o filme no cinema, porque ainda hoje a gente precisa, com fundo setorial, filmes que têm fundo setorial do audiovisual, eles precisam ser lançados no cinema para depois ir para as plataformas digitais. E tem um padrão do mercado que é depois de ser no TVOD, que é os filmes sob demanda para você alugar ou comprar nas plataformas, né? NetNow, Oi Play, Vivo Play. E nessa virada aí de jogo que aconteceu com a pandemia, a gente teve a estratégia de fazer o Day and Date, que é uma estreia simultânea nos cinemas e nas plataformas digitais, que isso pode ser feito. E aí essa estratégia nossa foi para promover a maior acessibilidade ao filme, que passam a estrear nos cinemas e nas plataformas, e que também promove um pouco mais um comportamento que a gente ainda não tem de alugar e comprar os filmes nas plataformas digitais, né? Então, essa é uma proposta que para nós é muito boa fazer junto. A gente já tinha feito outras vezes em outros lançamentos com a sessão vitrine e foi um grande sucesso. Os exibidores ainda são um pouco resistentes à ideia, mas a gente tem parceiros muito bons no mercado e que também mostra que os números não prejudicam os cinemas. A exibição do cinema, elas continuam, e no TVOD ela aumenta. Então, acaba agregando muito mais valor ao filme, né? Essa estratégia do Day and Date. E por que os exibidores são um pouco resistentes, Lívia? Talvez explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse... Pode ser interessante. Eu acredito que seja por ser uma competição mesmo, de você ter uma possibilidade de ir até um cinema e de você ter um filme na sua casa, né? No momento atual, eu acredito que esse é o formato mais feliz assim que a gente pode ter para lançar um filme, porque foi o que você falou no começo da conversa. É muito difícil a gente entender como é que faz para lançar um filme e falar para as pessoas irem aos cinemas. E assim, a gente, ao longo da pandemia e do isolamento, a gente está entendendo, né, dia após dia, como é que a gente faz essa comunicação. E hoje a gente vê que é já um lugar seguro, que eles estão preparados. Teve muito preparo, teve muitas reuniões com o setor, com o todo, né, com os exibidores, os distribuidores e os produtores, de a gente fazer uma campanha de retomada para falar para o público que, a partir do momento que as cidades iam retomando as suas atividades aos poucos, os cinemas também iam se reabrindo dentro de um protocolo sanitário que estava imposto, né? E que estariam seguros ali também. Mas eu acredito que a coisa do Day and Date, do lançamento simultâneo, é isso. Mostra uma fragilidade para os exibidores de que não vão ser só eles promovendo um lançamento, vão ser plataformas, né? E que também tem a sua força, e que também tem o seu público, que na maioria das vezes são públicos diferentes, né? O público que faz questão de ir ao cinema não vai ser aquele mesmo que na data de estreia vai alugar um filme pelo NetNow. Então, não é uma competitividade, eu acho que é mais um valor de agregação mesmo ao filme. E isso a pandemia mostrou, né, Lívia? Que, enfim, que exatamente. Que é possível lançar um filme online, que era uma coisa que já acontecia, como você falou, mas é uma coisa que você lança no VOD ao mesmo tempo que no cinema, e mesmo assim o cinema acaba não perdendo o público, né? Acho que isso vai ser posto à prova depois da pandemia mesmo, né, também, assim. Que eu acho que... Você acha que esses lançamentos vão continuar assim? É uma tendência, assim? Eu acho. Eu acho que só tende a crescer. E eu acho que se a gente não se movimentar para que isso aconteça mais vezes, a gente pode ser prejudicado, porque eu acredito que agora vão ter outras formas de você assistir um filme que não seja só no cinema. O cinema nunca vai morrer, nunca vai ter pessoas que não vão ao cinema, ele sempre vai existir, mas eu acho que
o comportamento vai mudar. Depois da pandemia, acho que a gente vai mudar alguns comportamentos e a forma de assistir alguns filmes. E eles vão estar disponíveis, né? A gente tem que fazer esse trabalho para eles serem disponíveis em vários lugares, em várias janelas, para não ficar também presa a só uma e tentar falar com um público só. Eu acho que tem que ter esse leque mais aberto para a gente chegar em mais pessoas, né? Deixa eu emendar uma pergunta que é uma coisa que eu tenho curiosidade também. Não sei nem se vocês ainda têm a resposta, né? Mas a Maia falou vocês estão falando do VOD, né? E do lançamento na Netflix. Mas mesmo que lançado nessas plataformas, esses filmes, se não houver uma política também, né, de publicização e de divulgação dessa distribuição, o filme pode se perder ali no meio, né? É isso que a gente sente. A gente entra na Netflix e cadê a febre? Meio que só aparece se a gente for atrás do filme, né? Uhum. E acredito que nas outras plataformas também. Isso é pensado? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, já emendando, sobre essa exibição nas comunidades, Maia, eu queria saber se vocês ainda pensam em fazê-las com o fim da pandemia, porque de uma certa maneira o tempo é diferente, né? Assim, esse filme ainda vai acontecer para essas pessoas daqui a um ano, né? Então, se isso também está nos planos. Vou deixar a Lívia começar contando um pouco sobre a questão, né, das estratégias de publicidade, das estratégias de comunicação, e daí a gente fala depois um pouquinho sobre as exibições nas aldeias. Então, sobre isso eu acho que o The Andate ele ajuda muito, porque a gente acaba pegando a campanha de lançamento do filme nos cinemas e fazendo toda uma agregação às plataformas digitais. Então, a comunicação ela fica mais forte e mais impactante, que é o que a gente quer, né? Ocupar todos os espaços, seja digital, seja offline, a gente consegue comunicar que o filme vai estar em 2 lugares. No lugar das plataformas digitais, é uma luta diária a gente conseguir espaço. Eu acho que isso, principalmente com distribuidores independentes, né? A gente sempre bate na tecla e levanta todos os valores de produção do filme, principalmente Febre, que é um filme super premiado, tem uma carreira de sucesso incrível, traz muito valor para a nossa própria cultura, para a nossa própria história. Então, esses são alguns posicionamentos que a gente negocia com essas plataformas digitais para que a gente possa ter um destaque ali dentro. E quando não, porque a gente fica monitorando, né? A equipe como um todo, a gente na vitrine, com certeza os realizadores também quer ver o filme em destaque, e a gente acaba não tendo essa visão de cadê o filme, eu preciso ir lá numa lupa buscar, a gente volta essa comunicação e fala, olha, o combinado foi esse, a gente está em semana de estreia, vamos fazer um barulho maior, porque a primeira semana é a mais importante, eu acredito que a partir de agora, tanto nos cinemas quanto nas plataformas digitais, porque é uma questão de algoritmos, né? Quanto mais aluga, quanto mais vê, quanto mais clica, mais ele fica aparecendo. E isso acontece no cinema, quanto mais pessoas assistem um filme na primeira semana, no primeiro final de semana, mais o filme fica em cartaz, né? Então, é uma briga diária que a gente sempre está ali lutando para que a gente tenha esse espaço e que consiga mostrar num lugar de destaque que o filme está ali, numa estreia, né? No NetNow, normalmente, a gente consegue mais abertura, mas isso acaba sendo muito falado pelas agregadoras, né? A gente é como se fosse... A gente passa o filme para as agregadoras falam com essas plataformas digitais. Então, é quase que uma engrenagem de negociações. O que são as agregadoras? Desculpa, só para explicar mais claro, o que vocês chamam de agregadoras? Às vezes o termo não é tão... Agregadoras são empresas que compram o filme dependendo... Tem alguns formatos, tá? Mas ela, por exemplo, na Febre é o Canal Brasil. O Canal Brasil é a nossa agregadora, então eles têm os direitos do filme, eles estão com o filme e eles fazem essa venda para as plataformas digitais, NetNow, Oiplay, Google Play, mas existem outras, tem Telecine, tem a Sofá Digital, que eu acredito que seja a mais famosa no mercado, uma das maiores agregadoras, e que elas sempre vão fazer essa ponte da distribuidora para o TVOD, para o TVOD, né? O SVOD é outra coisa, mas para... Mas, desculpa, era um serviço que antigamente era feito pelas distribuidoras, né? Acho que imagino que era uma coisa interna das distribuidoras, e aí com o digital passou a surgir um pouco essa figura
de alguém que faz uma segunda distribuição, mas mais voltada mesmo para venda de fato, né? Sim, sim. Antes a gente Tá. fazia diretamente com as plataformas, mas imagina, são, sei lá, vou chutar aqui por baixo 10 plataformas, se a gente for pensar assim, né, em todas. E aí você tinha que falar com 10 plataformas. Hoje em dia a gente fala com uma agregadora, que é a do filme, que no caso da Febre é o Canal Brasil, e o Canal Brasil abre essa comunicação para as plataformas digitais. Então, é um serviço contínuo da distribuição, né, em uma outra janela. E digital. Legal. Obrigado. Sim. Eu acho que essa divulgação, essa comunicação ainda é um desafio, porque a gente tem muitos filmes, especialmente agora com a pandemia, né? É um momento em que muitos filmes também, que eram filmes de catálogo, que já tinham sido lançados anteriormente, mas que não estavam ainda disponibilizados nas plataformas, estão sendo disponibilizados agora. O Netflix, esse ano, começou a comprar muito mais conteúdo brasileiro do que antes comprava, então tem muitos filmes entrando também em catálogo agora. Né? Então, é um momento em que eu acho que para o digital, para o streaming, existe uma concorrência muito grande, né? São muitos filmes disponíveis. Eu acho que o grande desafio sempre é esse, né? Assim, como comunicar e tornar acessível o filme. Um outro desafio que a gente encontra muito, que é uma coisa até que a gente conversa internamente, é que como ainda é muito novo para muitas pessoas, né? E se a gente pensar no Brasil, num país como o Brasil, onde não necessariamente, né, assim, acesso ao computador, né, a uma televisão smart, quando você pensa em outros públicos que podem ter vontade de assistir aquele filme, mas que não necessariamente vão ter tanta acessibilidade e intimidade com essas ferramentas, né? Então, nas redes sociais, que todo mundo vai ter no seu celular, né, que as pessoas vão ter acesso, surge muita dificuldade de entender, por mais que a gente coloque ali, comunique que o filme está na NetNow, que o filme está na Oi Play, de entender, tá bom, tá na NetNow, mas o que exatamente é, como é que eu entro lá, como é que eu acho o filme lá dentro, né? A mesma coisa, Oi Play, Vivo Play, Apple TV, YouTube Filmes. YouTube Filmes eu acho que é um pouco mais fácil no sentido de que as pessoas já estão muito mais acostumadas a utilizar a plataforma do YouTube, mas mesmo eu nunca tinha assistido um filme no YouTube Filmes. Então, quando eu fui pesquisar, eu tive que fazer várias buscas para conseguir chegar no lugar exato que era o YouTube Filmes e mais várias buscas para conseguir encontrar a Febre. Então, eu acho que tem uma grande dificuldade que é essa, assim, como encontrar ali naquele... Né, são tantas plataformas, né, e às vezes um único filme está disponível em tantos lugares diferentes, né, que para cada pessoa entender e daí pesquisar em todos esses lugares para descobrir quanto está custando em cada um desses lugares para poder escolher onde vai assistir, né? Ainda tem uma coisa que eu acho que a gente ainda está num momento em que isso tudo está sendo construído. Acho que a gente tem muitas transformações que vão acontecer nos próximos anos e que se agora a gente está vendo um boom de várias plataformas, né? Agora a Disney tem a sua própria plataforma, a Globo tem a sua própria plataforma, né? Cada exibidor, distribuidor ou criador de conteúdo passou a querer ter a sua própria plataforma. Mas eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai ter que entender como lidar com isso, né? Será que o público dá conta de absorver tantas plataformas, cada uma com seu próprio layout, cada uma com a sua própria programação e forma de funcionar? Ou será que isso vai tender a ser centralizado em algumas plataformas que vão, como aconteceu com o Netflix, né? Vão se sobrepor economicamente, etc., e vão acabar engolindo, né? Assim, é um pouco a forma como o capitalismo funciona, as outras iniciativas menores. Como é que isso vai se dar no futuro? Eu acho que ainda é uma grande interrogação. E eu acho que, e daí nesse sentido, eu acho que a própria como se diz, regulamentação do VOD vai ser muito importante e acho que pode ajudar muito a gente no Brasil a fazer com que o VOD se torne de fato uma ferramenta um pouco mais democrática, né? Porque se a gente diz comumente que o VOD amplia o acesso a um filme, né? Porque muitos lugares não têm salas de cinema, né? A gente sabe que o preço de um ingresso de cinema ainda é muito alto, isso acaba restringindo muito o acesso ao filme. O VOD não necessariamente a gente pode dizer ainda que é uma ferramenta democrática, né? Ele ainda segue muito, ele ainda não é regulado, né? Então, acho que, enfim, acho que essa regulação que é algo que vai poder trazer quando ela acontecer, se a gente conseguir que ela aconteça nesse Brasil atual, vai poder trazer um funcionamento mais interessante para o próprio VOD.
Eu queria dar uma dica aqui só de que você trouxe de ser difícil e às vezes e eu concordo de que tem muitos lugares, mas eu não sei, tem alguns serviços, não sei se vocês conhecem, um que se chama Filmier. Ele é uma plataforma que ele reúne muitos filmes e dentro de cada página de filme ele mostra onde está disponível, que é um serviço que é agregado ao Sofá Digital, que é uma das agregadoras. Então, a Sofá Digital desenvolveu quase como se fosse um aplicativo, mas um serviço mesmo de consulta para você entrar ali e ver onde o filme está disponível e ele já tem um link, né? Dentro da vitrine a gente acaba fazendo toda uma busca e concentrando num Linktree do filme para ter essa facilidade, mas esse é um serviço legal e gostaria de deixar aqui essa dica para as pessoas conhecerem que ele é bastante interessante, assim, de você buscar os filmes e entender onde eles estão. Você consegue escrever aqui no chat? Desculpa. Eu posso pôr aqui o link. Como é que se chama? Chama Filmier. Vou aproveitar, de repente, passar para umas perguntas, né, Patrícia? O que você acha? Abrir para a galera. Pode. E aí, pessoal, quem mais tem questões? Eu tenho uma pergunta relacionada à coprodução internacional. Eu adoraria saber como essa parceria com outros países possibilita uma maior distribuição do filme também em outros lugares, né? Sim. Isso acaba sendo muito importante, eu acho que na distribuição internacional do filme, né, em vários sentidos, porque as coproduções internacionais, elas, enfim, não só elas auxiliam na própria produção de um cinema mais independente no Brasil, né, no sentido de ajudar a gente a estar angariando fundos, né, não só no Brasil, mas também nesses outros países de coprodução. Então, para a FEBRE isso foi importante. Para a gente tem 2 coproduções, uma com a França e uma com a Alemanha, e são 2 países que ajudaram a gente a estar angariando os fundos para a produção do filme. Então, na França, a gente teve 2 fundos, um fundo do CNC, que é a Agência Nacional de Cinema francesa, um fundo que chama do Cinema do Mundo, que é para filmes de países, vamos dizer assim, países periféricos, né, de países não europeus e norte-americanos, enfim, América do Norte. E a gente também recebeu um outro apoio da Île-de-France, que é um fundo da região de Paris, né? Que também foi muito importante para a finalização do filme. E na Alemanha a gente recebeu o World Cinema Fund, que é um fundo do Festival de Berlim, que também ajudou muito a gente na produção. E esses diferentes apoios, enfim, daí com isso a gente acabou realizando a pós-produção do filme na França, porque isso também, os fundos também determinam que uma parte, né, desses recursos devem ser gastos no país da onde vêm os fundos, né, e como o filme ele era integralmente filmado em Manaus, para a gente fazia sentido realizar realmente a pós-produção. Então a gente fez a pós-produção de som na França. A gente contou com uma colaboração muito importante de uma equipe de som de lá, e também a finalização de imagem, correção de cores, isso tudo a gente fez lá. E daí no momento da distribuição, eu acho que isso as coproduções acabam auxiliando na distribuição nesses próprios territórios, né? Em alguns casos, não necessariamente sempre, mas ajuda o filme a ter uma distribuição internacional um pouco maior em alguns casos. Claro que isso vai depender principalmente do filme, ter uma coprodução não garante nada disso, mas pode ajudar em alguns casos. No caso da FEBRE, a gente está vendo que tem sido muito difícil para a distribuição internacional também. Então, tem sido mais desafiador, tem sido mais difícil os filmes serem distribuídos lá fora, serem comprados, né? Eu acho que mesmo antes da pandemia, a gente já estava vivendo um cenário em que a gente estava enfrentando essa dificuldade, mas o filme vai ser distribuído na França, na Inglaterra, na China e nos Estados Unidos. A distribuição com os Estados Unidos a gente só fechou recentemente, demorou muito tempo para a gente encontrar um distribuidor lá. Na China a gente vai estar distribuindo porque o filme participou de na China, que ele ganhou o prêmio de melhor filme, e esse prêmio de melhor filme incluía uma premiação para distribuição lá na China. Então um valor que era dado para um distribuidor local que quisesse,
né, distribuir o filme no território chinês. Eu acho que isso acaba ajudando também os distribuidores, né? A gente teve uma coisa com a distribuição na França. O filme ganhou um prêmio no Festival de Biarritz, onde esse prêmio em dinheiro iria para o distribuidor francês. Isso acaba ajudando também ao distribuidor se interessar pelo filme, porque existe um valor alto que o distribuidor precisa colocar, né? Ele paga uma coisa que se chama... Ele faz um avance, um avanço do que ele pretende receber como receita daquele filme, né? Que é o valor de compra daquele filme para ser distribuído naquele território. E como as receitas para o cinema independente têm sido cada vez menores com a chegada do streaming, né? Com todas as plataformas digitais, tem sido um pouco distribuidores também. Então, quando existe esse auxílio, os festivais também ajudam nesse sentido, dão um recurso que possa ser um incentivo, pelo menos para o início da campanha daquele filme naquele território. Isso ajuda muito também os distribuidores se interessarem e os filmes poderem ser disponibilizados. Então, no caso da Febre, a gente vai estar lançando Estados Unidos, Canadá, China, Inglaterra e França. E, por exemplo, a Alemanha, que é um território que a gente tem uma coprodução, a gente não vai estar distribuindo lá. A Alemanha é um território difícil também para distribuição de filmes mais independentes e é um território que a gente não conseguiu entrar ainda. Então, provavelmente, a gente não vai estar, com a pandemia ficou ainda mais difícil, provavelmente a gente não vai estar distribuindo lá. Então, não é o que acontece necessariamente, não é porque você tem um coprodutor naquele país que você vai necessariamente estar, né, entrando em cartaz naquele país, mas pode ajudar muito. Acho que ajuda principalmente também nessas relações, em você encontrar também um agente de vendas internacional, que é quem vai criar essas pontes, né? A pessoa que vai estar sendo responsável por levando os filmes até os distribuidores internacionais, levando o material do filme a esses distribuidores, comunicando sobre a disponibilidade do filme, tentando fechar essas parcerias para distribuição. Então, eu ajuda no sentido também de que os coprodutores acabam dizendo que o filme se torne um pouco mais... que as informações sobre o filme cheguem nesse circuito internacional, né? Que às vezes a gente aqui não necessariamente vai ter a mesma... a gente não está necessariamente circulando, né, nesse circuito, tendo as mesmas entradas num circuito de distribuição internacional. Então, eu acho que ajuda muito em fazer com que as pessoas saibam que o filme exista e com que ele possa ter mais possibilidades de entrada nesses espaços. E daí, claro que tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que são essas trocas, né, que se dão no sentido criativo mesmo, da produção, né, assim, como está pensando e organizando o desenho de produção de um filme. E aí, quando você amplia as suas parcerias e você vai estar contando também com a contribuição de seus coprodutores, se forem pessoas, né, que você tenha afinidade, acho que pode somar muito nesse processo todo, e isso é muito importante para, né, para a realização de um filme. Dona Sá, complementando, a partir do momento que o filme tem um agente de vendas, né, Maia, ele começa a ir para o lado dos realizadores. Então, a gente só contribui com materiais que a gente produziu do filme, caso eles queiram alguma coisa que a gente tem aqui de pílula, que a gente fez de vídeo, de um teaser, de algumas peças que a gente produziu na campanha de lançamento, a gente faz essa parceria também, a gente cede material, mas toda a parte de distribuição e negociação já fica à parte. Já é com a agente de vendas, que é a pessoa que vai estar cuidando. Exato. E daí, em cada território vai ter a sua própria equipe de distribuição. Então, por exemplo, cada país vai fazer um novo trailer, provavelmente, vai fazer um novo cartaz, lançamento no país de origem. É muito comum, por exemplo, que eles prefiram esperar que o filme seja lançado no país de origem para depois lançar nos seus territórios, porque eles vão olhando a campanha também, né? Então, para eles é sempre muito importante, mas cada país ele vai estar também realizando a distribuição dentro da sua própria realidade, para o seu público, a forma de comunicar para aquele público. E, provavelmente um cartaz da Febre na distribuição da China vai ser muito diferente da distribuição na Inglaterra, e etc. Na Inglaterra, por exemplo, eles estão inclusive repensando, a gente ainda não teve a confirmação se com a pandemia eles vão de fato lançar nos cinemas ou apenas no digital, né, no streaming. Então, na França, Estados Unidos e China provavelmente vai ser no cinema, mas a Inglaterra ainda está entendendo
porque eu acho que a pandemia trouxe, né, assim, esses desafios todos em alguns casos, né, assim, a Inglaterra, por exemplo, agora teve uma segunda onda, tudo voltou a fechar, então isso depende muito de país para país, como cada país está lidando com, né, com esse momento que a gente está vivendo, vai se ver obrigado a repensar novas estratégias e a repensar até os planos que tinham sido feitos anteriormente em função da pandemia. Vocês tinham perguntado também sobre a distribuição nas aldeias, né? A Patrícia perguntou se é algo que vai continuar. A gente buscou realmente repensar para esse momento que a gente está vivendo agora, porque a gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar. E para os povos indígenas, realmente, assim, ter a presença de alguém de fora, enquanto ainda existir o risco, né? Enquanto as pessoas não forem vacinadas, porque você pensa assim, uma campanha de vacinação, né? A gente ainda nem sabe qual vai ser essa vacina, né? Até essa vacina ser fabricada, ela chegar e ela realmente ser disponibilizada para uma população de um país do tamanho do Brasil, e quando você pensa em áreas remotas, como a região de São Gabriel da Cachoeira, né? Até existir uma campanha de vacinação que todas as pessoas possam ser vacinadas, eu acho que a gente está falando aqui de algo que não vai acontecer pelo menos no próximo 1 ano, né? Talvez a gente só tenha realmente a possibilidade de ir a São Gabriel da Cachoeira e a região do Alto Rio Negro com segurança em 2022. Então, como a gente não tem como criar, né, a gente não tem como fazer um cronograma para isso, para se planejar em relação a isso, a gente preferiu focar os nossos esforços nas parcerias, que eu acho que é algo muito interessante também, porque hoje a gente tem uma produção artística muito forte de realizadores indígenas, artistas indígenas, escritores, músicos indígenas, né, que são, enfim, que vêm realizando realmente obras muito, muito potentes e muito interessantes. Então a gente pensou em como trabalhar em parceria, que eu acho que é algo muito importante quando a gente pensa em distribuição, né? A Vitrine vai trabalhar em parceria com diferentes organizações, instituições, comunicadores e etc. E nesse caso a gente buscou também criar essas parcerias com os comunicadores indígenas. Aí o que a Lívia pode contar um pouquinho mais, porque foi uma estratégia ampla que a gente desenvolveu nesse sentido. A gente convidou a Nani Terena, que é uma comunicadora indígena do povo terena, ela também é curadora, ela curou agora, ela é responsável pela curadoria da exposição Vexuá, que é uma exposição de arte contemporânea indígena, que está agora em cartaz na Pinacoteca de São Paulo, acho que vai ficar até março, uma exposição muito bonita, com trabalhos de artistas, enfim, artistas indígenas que alguns deles estão nas suas comunidades de origem, nas suas aldeias na floresta e estão produzindo lá, outros vivem em cidades, né? Outros vivem em Rio, São Paulo, ou então em cidades espalhadas pelo Brasil inteiro, e são pessoas que vêm produzindo muito, alguns deles estão expondo, por exemplo, na Bienal de São Paulo, né? Em exposições fora do Brasil também muito importantes, e tem um trabalho como artistas contemporâneos também muito importante. A mesma coisa em relação aos realizadores. A gente tem muitos realizadores indígenas hoje em dia no Brasil, pessoas que já estão no seu, sei lá, quinto, sexto, 10º filme, né? Alguns deles já exibiram seus filmes no Festival de Berlim ou em vários outros festivais importantes, né? Pelo mundo afora, e tem realmente um trabalho muito interessante. Então a gente buscou criar parcerias com esses realizadores como uma forma de que, e também com as comunidades, né? Então a Naine ajudou a gente a estar costurando isso, né? Como a gente também tem um limite até onde a gente consegue chegar, porque a gente tem um limite, né, de equipe, de orçamento, né, assim, do que a gente, como um filme, que mal ou bem é um filme pequeno, né, é um filme que não, eu digo assim, no sentido de distribuição, né, é um filme que tem as suas limitações, assim, do até onde ele consegue, do que ele consegue abarcar numa campanha de lançamento. Então a gente decidiu que a gente escolheria uma aldeia em cada região do país, a gente acabou, eu acho que criando uma lista de 7 lugares, e a gente está em contato com essas comunidades para realizar essas projeções. Então a gente já teve uma projeção na aldeia Cuicuro, no Xingu, a gente já teve uma outra projeção numa aldeia de território tupinambá, e as outras a gente está organizando agora para as próximas semanas, tentando fazer com que elas aconteçam. Claro que existem várias dificuldades que a gente enfrenta, porque as pessoas, enfim, também estão muito tomadas por conta da pandemia, a gente teve eleições agora, né? Então, assim, até a gente conseguir que as pessoas tenham a possibilidade de organizar isso, né, nas suas próprias comunidades, a gente vai também encontrando a forma de tornar isso possível. Mas junto com isso a gente também buscou entrar em contato e a gente fez toda uma estratégia junto com comunicadores indígenas.
Então, a gente teve, por exemplo, uma parceria com o ISA, que é o Instituto Socioambiental, que realizou um podcast sobre o filme. A gente realizou um debate com os realizadores da ASCURI, que é a Associação de Realizadores Indígenas, que tem no Mato Grosso. Então, a Rosa, atriz do filme, participou de um debate com os realizadores indígenas da ASCURI. A gente também está fazendo nosso ciclo de debates, e um deles foi na Folha de São Paulo, o outro vai ser no Instituto Itaú Cultural no próximo dia 8, na terça-feira, 8 da noite. Vocês estão todos convidados. Eu vou passar para vocês o convite para o Felipe e a Patrícia compartilhar com vocês. Vai ser um debate muito bonito com o Jaider Isbel, que é um artista do povo Macuxi, que está agora expondo na Bienal de São Paulo, na extensão da Bienal de São Paulo, que está agora no MASP, que também participa da Vexuá. Ele vai estar conversando com o Antônio Bispo, que é uma liderança quilombola e um pensador quilombola muito importante. Enfim, ele vai ser mediada pela Cristiane Tarruá, eu acho que é se eu não tiver pronúncia, e ela, enfim, vai ser no Instituto Itaú, nas plataformas do Instituto Itaú, no próximo dia 8, e vocês estão todos super convidados. Se tiver um link, Maia, cola aqui no chat, se já tiver um link ou um anúncio, porque pode já facilitar, né, galera, deixar aberto aqui. Eu acho que vai ser no site. A gente vai soltar amanhã. Tá bom. E teve no sábado passado na Rádio Andê, né, Má? Essa conversa teve 3 ciclos com temáticas, né, que a gente trouxe, que é uma discussão do filme, mas a gente pensou em ter temas para essa discussão acontecer, que é Eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, Lília, só para tentar puxar um gancho com outra ação do filme que a gente mapeou, assim, nesse processo, né, de entender... Mapeou na internet mesmo, que é onde está, né? Então, além, enfim, do próprio filme gerar discussões em si, né, de linguagem, enfim, da cinematografia do filme, a Febre, assim como Semente, filme que a gente viu na terça-feira, eles também são filmes que, no seu projeto de distribuição, me parecem muito comprometidos com discussões que vão além filme, né? Com produções e outras formas artísticas além filme. Então, por exemplo, você tem uma série de debates onde, ainda que o filme Febre seja debatido como produto, né, internamente, mas ele também dispara uma série de discussões que são discussões sociais, né, discussões comuns, né, de um campo que vai para além do que está filmado naquele filme. Isso é uma questão. E eu acho que essa ideia do filme disparar coisas para além dele também está no Tecendo Redes, né, que é um hashtag, um projeto que vocês criaram dentro do Instagram da Febre para fazer uma espécie de uma ocupação de arte indígena dentro do Instagram. Então, de repente, vocês podiam falar dessas duas, a importância dessas duas ações, assim, como algo além filme. Sim, com certeza. São 2 canais de diálogos, né, para a gente abrir para debater sobre o filme. Normalmente, quando não era tudo no online, a gente fazia muitas sessões com debates promovendo esse tipo de conversa, porque envolve mais as pessoas e entende as camadas que o filme mostra, né? Que são muitas e várias discussões que se abrem. Então, nesse formato pandêmico, vamos dizer assim, é meio estranho falar isso, mas a gente acaba colocando dessa forma. A gente pensou nessas mesas de debate de ciclos. A Maia já tinha tido essa ideia para a gente levar às salas de cinemas, e a gente teve essa reestruturação depois da pandemia, pensando num ciclos de debates online. A gente abre essa discussão para outro lugar, né? Para questões que ela trouxe no filme e que às vezes ficam um pouco no subjetivo, né, em coisas que a gente vai pescando, vai entendendo ao longo do filme, que tem muitas camadas e informações, e aí a gente pôs esses temas para serem debatidos com pessoas que não fossem do filme, para a gente entender os desdobramentos que esse debate poderia gerar. Então, a primeira mesa que aconteceu no Debate Folha, que é um formato que a gente também fazia nos cinemas e que a gente trouxe para o online, para a TV Folha, foi com o tema de deslocamentos e conexões entre mundos, que foi muito interessante. Teve a presença do Krenak,
e gerou outros diálogos do filme, né? A segunda mesa, que foi na Yandê, teve políticas de imagem, construção de imaginários. E agora essa Cuital Cultural vai ser o tema cosmopolítica, cosmofobia e cosmovisão, o sonho e a partilha do real. Então essa foi uma estratégia para a gente fomentar o diálogo com os espectadores, que é algo que a gente já faz em campanhas de filmes, que traz discussões sociais para o debate, né? E a Febre, com certeza, é muito rico nesse lugar para a gente discutir, entender, conversar, desdobrar assuntos que o filme traz. E o Tecendo em Redes é uma ação dentro da campanha que a gente pensou em conjunto para trazer luz a esses artistas, né? E vários artistas, escritores, cineastas, ilustradores, ilustradoras, enfim, para fortalecer esse trabalho artístico deles por meio de indicações de artistas. Então, a gente só deu start na campanha. A gente convidou... me corrija se eu estiver errada, Maia. O primeiro a participar do Tecendo em Redes foi o Takuma Koikuro, o cineasta. E outros artistas indígenas para fazer parte do Tecendo em Redes. Então, é realmente uma rede que foi tecendo conforme as indicações dos artistas indígenas e que a gente deu um espaço ali para mostrar que é plural, né? É um lugar que tem muitas atuações que a gente muitas vezes não conhece e que a gente gostaria de dar luz, junto com a Febre, assim como a Maia deu luz aos elenco, né, aos atores, a presença dos indígenas no filme. A gente quis trazer isso na campanha de lançamento com o Tecendo Redes e foi uma ação muito feliz. Ela continua sendo, a gente descobriu muitos artistas incríveis, assim, que tem redes sociais, que tem uma vida online super vasta, que está em vários lugares e que muitas vezes a gente não conhece por falta de divulgação. Então, a gente trouxe essa tarefa para ampliar esse olhar para esses artistas indígenas e vamos continuar aí algumas semanas a mais, mas a ideia é que ela se estenda até esgotar e eu acho que isso nunca vai se esgotar. Isso Mas foi uma ação também, muito bonita. Foi, o Tecendo Redes foi, eu acho que para todos nós, assim, foi muito bacana e acabou se desdobrando também em outras ações, né? A gente vai vendo como que a campanha da Febre foi ampla, que a gente convidou dois artistas que participaram do Tecendo Redes, então a Yakunan Tuxá, que é uma artista gráfica, ilustradora, e o Gustavo Caboclo também, desenha, pinta, artista plástico os dois, cada um deles criarem uma releitura do filme, né, uma arte, um desenho que trouxesse uma releitura do filme e esse desenho ele foi estampado em ecobags que a gente fez primeiro, né, que foram foram distribuídas para algumas pessoas que fossem pessoas que a gente gostaria muito que pudessem estar assistindo o filme, né, pessoas de alguma forma importante nesse processo, e também foram sorteadas na rede da vitrine, né, junto com alguns parceiros, e a gente criou também uma parceria com a Tamã Uzi, que é uma produtora de camisas que trabalha muito com povos indígenas já e com desenhos e grafismos realizados por artistas indígenas, e então esses dois desenhos da Yakunan e do Gustavo Caboclo foram estampados. Deixa eu passar aqui para vocês o link, deixa eu ver se eu acho aqui no Instagram, só um segundinho. Estava vendo aqui. A Tamã já era uma parceria antiga que a gente queria fazer. Já achei aqui. Já estava procurando. Botei tem o post no Instagram da Febre e tem aqui o site da Tamã com as camisas. No site da Tamã também é bem bacana, porque daí eles vão falar, eles até escrevem de um jeito muito legal também sobre essa parceria, né? Porque é uma parceria que ao mesmo tempo está divulgando e comunicando sobre o filme, está também trazendo o trabalho desses artistas, né? É uma parceria com a própria Tamã, então é isso, como você junta forças e assim, um objetivo acaba podendo se desdobrar em vários outros, né? Assim, uma força, né? Assim, uma energia vai se desdobrar em várias outras. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente consegue de forma simples fazer.
né? Assim, como que às vezes uma ação nossa pode se tornar também uma ação para outros, não só apenas para nós mesmos, né? Para os nossos interesses mais próximos. Isso eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo pode ser muito importante, né? Uma forma de poder compartilhar um pouco o acesso a certos meios que a gente tem e que para outras pessoas esse acesso pode ser um pouco mais difícil, né? Então, como que a gente mobiliza, compartilha e democratiza um pouco mais um certo acesso privilegiado a certos meios de produção que nós, né, que nós temos. Então, eu acho que a Taman traduziu isso de uma forma muito bacana também, junto com a vitrine, essa comunicação. Enfim, e daí essas camisas elas estão à venda e daí enfim, o valor, né, dessas camisetas ele é dividido 50% para a Taman, né, para poder pagar os custos de produção, e 50% para os artistas também poderem estar recebendo, né, além do cachê que eles receberam pelo trabalho deles. Então, tem também aí uma proposta de distribuição dessas arrecadações. Sim, e dentro de uma campanha a gente busca parcerias que são relevantes para o filme, né, que conversem com o filme. Então, a Febre teve toda essa parceria com a Taman, com os artistas indígenas, que eles acabaram sendo muito orgânicos e abrindo mais portas assim para a gente entrar e para a gente divulgar. Então, a gente costuma falar que a campanha de lançamento ela é viva. A gente vai vivendo aos poucos e entendendo com quais parceiros a gente pode se comunicar, quem que a gente pode falar, como é que a gente pode mandar uma ecobag, para quem mandar essas ecobags, como é que isso vai ser feito, né? Como é que isso vai ser lançado para essa pessoa e ela entender que ela faz parte daquele contexto do lançamento. Então, tudo é pensado e tudo é vivo dentro de uma campanha de lançamento do filme. Gente, a gente está chegando ao fim. Eu queria saber se alguém mais tem alguma questão. A hora de colocar é agora. Oi, eu tenho uma pergunta, na verdade duas. Elas falaram de duas questões que me interessam muito perguntar, que é a questão de festivais e a questão de parceria e coprodução. Eu queria saber, com relação ao festival, vi que teve uma carreira de festival, o filme, se ele foi pensado, se foi acontecendo, como foi pensado, como foi essa trajetória, e com relação às coproduções e parcerias, como elas chegaram a elas, como foi feita. Uhum. Eu acho que a gente não, quando a gente realiza um filme, a gente não tem, difícil você ter a dimensão, né? Você pode até ter uma estratégia, assim, mas difícil ter a dimensão de como ele vai ser acolhido depois, né? Tanto pelos festivais quanto pelo público. Eu acho que para o cinema independente, mais autoral brasileiro, os festivais são um espaço importante porque eles trazem uma visibilidade para o filme, possibilitam que o filme circule de uma forma que pode ajudar muito com que o filme chegue a outros públicos mais adiante. Então, a pergunta que vocês fizeram, por exemplo, sobre as coproduções, né, ou sobre distribuições em outros territórios, é um filme que tem uma trajetória mais extensa em festivais, isso acaba ajudando muito a trazer o interesse também dos distribuidores de outros países e então possibilitar com que o filme chegue ao público desses outros países, né? Então acaba que os festivais têm essa... não só eles acabam, de certa forma, né, trazendo trazendo o filme ao conhecimento das pessoas, né? Um filme que vai circulando mais entre os festivais acaba sendo um filme que as pessoas passam a saber sobre ele, né? Mas também ajuda muito a trazer um interesse de eventuais parcerias de distribuição, porque eu acho que os distribuidores vão percebendo como esse filme está comunicando, né, as potencialidades que ele tem de chegar até o público, de conversar com as pessoas, o interesse que ele gera, né? Então, isso acaba ajudando muito. No caso da Febre, como era o primeiro longa-metragem de ficção, durante a preparação do filme, eu sabia que eu ia enfrentar uma dificuldade de estar juntando os recursos necessários para produzir o filme no Brasil, né? Por mais que a gente não estivesse no momento em que a Ancine estava operando com força e com uma
série de editais, como o Prodecine 5, que foi um edital que foi descontinuado, que era um edital para filmes mais autorais, de invenção de linguagem, etc., que foi o edital, inclusive, que a gente recebeu para realizar a Febre. Enfim, a gente só foi conseguir ganhar o Prodecine 5 já na nossa segundo ou terceiro ano de tentativa, né? Então, assim, é realmente um processo muito árduo você estar angariando recursos para realizar um filme. E existem uma série de espaços, né, hoje em dia, de mercados, de encontros, de residências, que eles... onde o filme pode estar passando ao longo do seu desenvolvimento e que podem ajudar o filme no momento em que ele vai ser apresentado para um edital para conseguir recursos para sua realização. Então, foi uma coisa que a gente fez com a Febre. A gente participou primeiro do Brasil Cinemundi, que é um encontro de coprodução, organizado pelo Festival de BH, muito bacana. E os encontros que a gente teve lá acabaram abrindo outras portas para a gente. Então, a gente participou primeiro do Torino Film Lab, que é um outro, né, um outro encontro de laboratório de projetos ligado ao Festival de Torino na Itália. É um laboratório muito interessante, porque é um laboratório que acontece em vários encontros, são 3 encontros ao longo de um ano, então você se reúne com outros realizadores, né? Você forma grupo de, eu acho que são 4 pessoas, 4 projetos, 4 realizadores com um tutor, e você passa uma semana discutindo esses 4 projetos. Então, não só você recebe um retorno dos outros realizadores e do tutor, né, de roteiro, sobre o seu projeto, como você também acompanha o processo de desenvolvimento de outros projetos, o que para mim foi uma experiência muito rica, assim. Isso ao longo de um ano, durante diferentes encontros, né? E esse encontro do Torino Film Lab, ele termina no encontro de coprodução, que acontece em novembro ou dezembro, organizado pelo Torino Film Lab. Nesse encontro de coprodução, muitos coprodutores vêm para estarem conhecendo os projetos que estão sendo gestados ao longo do ano, né, do Laboratório de Torino. Então, nesse momento, a gente teve encontros com diferentes coprodutores, distribuidores também, né, também curadores de festivais. Então, é uma forma das pessoas já irem conhecendo um pouco sobre o projeto e sabendo que esse filme vai ser realizado logo mais, né? Junto com isso, depois eu participei da residência Cinefundation, que é uma residência de roteiro organizada pelo Festival de Cannes, onde você passa 5 meses trabalhando no roteiro, mas daí é um momento realmente assim, existem até encontros, atividades que a residência propõe, mas é mais voltada a um trabalho mais individual, de trabalho no seu roteiro. Então, enfim, você mora num realizador, então são 5 realizadores morando juntos, cada um trabalhando no seu próprio projeto, mas cada um de fato, você não tem a presença de um tutor, né? Cada um de fato está trabalhando no seu próprio projeto. E ao longo dessa caminhada eu participei de outros encontros de coprodução também, e foi durante esse momento que a gente foi fechando as coproduções com a França, que foram nossos primeiros coprodutores, a Steel Moving, depois com a Cómplice na Alemanha, enfim, esse processo todo de ter passado por esses encontros, né, por esses laboratórios, pelos encontros de coprodução, acho que foram ajudando a gente também no momento em que a gente chegou nos fundos ao projeto enfim, era um projeto que as pessoas de alguma forma já vinham acompanhando. Eu acho que isso ajuda nesse momento de conseguir os fundos. Eu acho que ajudou a gente também quando a gente apresentou para o Prodecine 5, porque é uma concorrência muito grande, são muitos projetos, e o fato do projeto já ter tido uma trajetória, né, já ter sido participado de alguns encontros em outros lugares importantes, acaba trazendo uma atenção para aquele projeto. Eu acho que não necessariamente tem que ser assim. Eu acho que nesses encontros é muito importante também a gente manter uma atenção em como a gente mantém o que é o cerne do nosso filme, né? A não deixar isso se perder, né? Assim, o que é original do nosso olhar, da nossa visão, né? Assim, da nossa forma de construir, de falar, porque quando você está num circuito com muitos outros filmes, né? Outras pessoas que você está trocando e etc. Assim, é muito importante a gente estar atento a não deixar a primeira semente do projeto se perder. Então, acho que tem esse desafio. Eu acho que existem outras formas também de estar agariando recursos, de estar realizando os projetos. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente vai precisar pensar em como fazer projetos com orçamentos menores, né? Em como conseguir realizar com equipes menores e de formas mais simples, né? A situação que a gente tem cultural no Brasil hoje em dia. Mas, enfim, eu acho que as coproduções, esses encontros e etc., eles acabam auxiliando nesse sentido. Em relação aos festivais,
é algo que realmente é muito difícil você poder prever. Eu acho que para um filme independente autoral, os festivais são um espaço importante, mas é uma trajetória de cada filme, né? Por mais que você possa criar alguma estratégia, pensar em qual festival você gostaria que o filme estreasse, qual festival você gostaria de mandar primeiro, são muitos filmes, depende muito da produção daquele ano, de que outros filmes vão estar sendo realizados naquele mesmo ano, que vão estar sendo também submetidos para aqueles mesmos festivais. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, então é algo realmente imprevisível, a trajetória que um filme vai fazer. No caso da Febre, a gente teve essa surpresa muito feliz, assim, do filme ter sido muito, muito acolhido no espaço dos festivais. A gente participou de mais de 60 festivais, ganhou mais de 30 prêmios, então realmente, assim, foi uma surpresa e uma alegria para todos nós, assim, poder ter esse espaço de circulação do filme, porque eu acho que no final das contas isso que é importante, né? Que as pessoas possam assistir ao filme, que o filme chegue até as pessoas. Obrigada. Gente, é muito bom, que grande aula que tivemos aqui, né? Assim, obrigada pela generosidade, Lívia, Maia, compartilhar tudo isso com a gente, né? Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Lívia. Obrigado, Maia. Foi realmente Obrigada, assim, Patrícia. Obrigada, gente, pelo genial convite. entender, Foi claro, ótimo. muitas questões que a gente tinha da pandemia, enfim, de como que se distribui um filme autoral no meio de tantos outros. Foi muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado a vocês, gente. Foi ótimo mesmo poder conversar com vocês e espero que em breve vocês estejam contando pra gente como está sendo a experiência de distribuir os primeiros filmes de vocês aí pro mundo e que vocês atravessem essa experiência aí com muita garra, porque é preciso, não é fácil, mas enfim, ela também é muito recompensadora e traz muitas alegrias no processo.